Olá, amigos e irmãos, 14º dia do nosso desafio, Marcos 10, 11 e 12. Vamos lá, temos bastante coisa aqui, não dá para detalhar todos os aspectos, né? Mas é de se notar, no capítulo 10, Jesus já voltando para a Judéia para ser crucificado. Então aqui Marcos é muito rápido, muito dinâmico, capítulo 10 já está indo para o final do Evangelho. Nós já estamos aqui na época terminal, vamos dizer assim, do ministério de Cristo aqui na Terra. Ele vai retornando à Judéia. E assim que ele retorna, ele atravessa o Jordão, já é questionado aí pelos fariseus a questão do divórcio, né? Nós já discorremos disso em outras oportunidades. Jesus volta a afirmar que o divórcio era, por qualquer motivo, era adultério. Então, separou por um motivo qualquer, né? Não justificava o novo casamento. Ler Evangelho de Mateus, vamos lembrar que Jesus deixa a condição a parte, né, do caso onde há traição, relações sexuais impuras. Nesse caso, há sim a permissão de se casar de novo, porque Jesus fala que haveria o adultério, exceto em caso de relações sexuais. Jesus abençoa as crianças, né, em seguida, Marcos capítulo 10, 13 em diante, dando a entender que as crianças são salvas, né, então delas é o reino de Deus. Então uma criança que porventura venha a falecer na sua infância, inocência, ela tem a garantia da salvação. A gente entende também para todos os outros incapazes, né? E também a questão do jovem rico. Jesus, aquele jovem que era muito bom, né? Muitas qualidades, só que ele tinha um amor ao dinheiro. Então Jesus identifica isso e fala assim: olha, falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus não está exigindo riquezas para a salvação, mas ele exige o nosso coração por inteiro. E aquele jovem ainda tinha o ídolo do dinheiro. Então Jesus exige esse ídolo, exige que fosse retirado. Aquele jovem não aceita. E os discípulos ficam impressionados, né? E falam assim: olha, nós abandonamos tudo, Senhor, e te seguimos, né? E Jesus fala: olha, vocês vão ter 100 vezes mais nesta vida e na outra. Isso é um fato. Quando nós abandonamos tudo para seguir a Cristo, Jesus nos garante, né? Muitos irmãos, muitas pessoas que nos acolhem, casas, né? Onde nós formos e estivermos ali uma família de Deus, nós seremos ali hospedados por ela, né? Então Jesus promete isso e de fato acontece. Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Nós temos aí os discípulos mais uma vez como que cegos. Tiago e João, mais uma vez relatado por Marcos aqui, pedem para ser os primeiros no reino dos céus, né? Veja que não é um pedido mau, né? Eles estavam valorizando esse reino, queriam estar nele, reconheciam Jesus como rei, só que a motivação estava um pouco errada, né? Questão de querer ser melhor do que outros irmãos. Depois do episódio da cura do cego de Jericó, Marcos relata apenas um, enquanto Mateus relata 2, né? Então eram 2 cegos, Marcos aqui relata apenas um deles. E Jesus fala assim: que queres que eu te faça? Esse homem, né, Bartimeu, a história diz que ele não tinha os olhos. Então Jesus, além de não só devolveu a visão ao olho defeituoso, Jesus na verdade criou outros olhos para esse homem, era o poder do Senhor. E capítulo 11 em diante já é a semana final do ministério de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, né, sendo aclamado como rei aqui no domingo, e na sexta-feira a mesma multidão que o aclama como rei, essa multidão clama para ele ser crucificado, né? Olha só. Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E aí Jesus, né, no dia seguinte, né, provavelmente segunda-feira, ele vai a Jerusalém, vê uma figueira, amaldiçoa aquela figueira, porque ela tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. Então Jesus condena aqui a aparência, o exterior da aparência tem uma aparência linda, mas não, na hora de dar o fruto não dá. Então Jesus condena essa atitude, fazendo referência aos judeus, que tinham uma aparência de santidade, mas no interior estava cheio de rapina e de iniquidade. E aí Jesus purifica o templo, capítulo 15 em diante, do capítulo 11, e aí ele explica o poder da fé, né? Quando nós cremos, quando nós orarmos, devemos crer que vamos receber e assim vai suceder. Isso aqui quer dizer o seguinte, que uma pessoa que tem fé, tudo que ela pede, ela recebe. Por quê? Porque alguém que tem fé, ela conhece a Deus. Alguém que conhece a Deus, conhece aquilo que é a vontade de Deus. Alguém que conhece a vontade de Deus, ora segundo a vontade de Deus. E se algo é pedido segundo a vontade de Deus, aquilo acontece. Então a fé é isso, né? Quando alguém tem fé, não é que eu desejo R$1 milhão, vai aparecer. Não, ele sabe que é a vontade de Deus. E se for da vontade de Deus, aquilo acontece. Versículo 22, 27 em diante, Jesus questiona os fariseus, né? Eles tentam pegar a Jesus numa pegadinha, mas Jesus não cai. E Jesus
não dá mais nenhuma satisfação para aqueles homens sobre de onde seria o batismo de João, qual seria a autoridade de Jesus. Capítulo 12 em diante, Jesus entra em algumas discussões, né? Jesus fornece a parábola dos lavradores maus, que tinham uma vinha, arrendaram uma vinha, depois tentaram roubar essa vinha, fazendo uma clara referência ao povo de Israel, que se apossou do reino de Deus, tomou a força, como Jesus disse, que o reino de Deus é tomado à força desde os dias de João, e esses fariseus queriam ser os únicos responsáveis e que lucrariam com esse reino de Deus. E Deus mandou profetas, mandou pessoas avisando, eles mataram uns, expulsaram outros, e o próprio Filho de Deus seria morto aqui. Então Jesus tiraria esse reino do povo de Israel e entregaria um novo povo à igreja, né? Depois é suscitada a questão do tributo, né? Nós já bem conhecido esse texto, dai a César o que é de César. A questão da ressurreição, os saduceus ali tentando provar, né? Os saduceus eram uma parte dos judeus que não cria nas tradições, eles só criam no Pentateuco. E ali, como Moisés não cita nada de ressurreição, eles não criam nessa ressurreição. Por isso eles usavam a desculpa de só existir essa vida para ter o máximo de lucro que eles pudessem. Então eles faziam um verdadeiro comércio no templo, e eram pessoas que dominavam ali o sinédrio, a liderança da época era dominada pelos saduceus, e Jesus acusa eles de não conhecer as Escrituras, porque Deus é um Deus de vivos, né? Depois Cristo tem aquela questão de um escriba que pergunta a ele qual é o maior mandamento, e Jesus explica, né? E Jesus fala assim, olha, você não está longe do reino de Deus. Ou seja, aquele escriba respondeu corretamente, ele sabia muito bem, mas ainda faltava praticar, talvez, né? E Cristo ali questiona os fariseus na questão do filho de Davi, capítulo 12, versículo 35, afirmando, né, dando um nó na cabeça daqueles homens, né, porque eles achavam que o Messias seria um homem comum, somente um homem. E Jesus aqui não, ele mostra que o Messias seria de uma natureza divina, né? Porque o próprio Davi lhe chamaria de Senhor, uma palavra aqui que é equivalente ao que os judeus já usavam a Deus. Em seguida, Jesus censura mais uma vez os escribas, né? Que gostavam das saudações, mas não viviam de maneira correta. Depois a questão finaliza o capítulo 12 com aquela oferta da viúva pobre, que deu tudo que tinha, né? E Jesus fala que ela deu mais do que os outros, porque os outros davam do que sobrava, e aquela deu toda a sua vida. E é assim que nós devemos ter, né? Oferecer tudo ao reino dos céus, tudo que tiver ao nosso alcance. Amém? Qualquer dúvida a respeito das leituras desse dia, muitos temas aqui, pode perguntar lá no grupo ou no Instagram. Que Deus te abençoe.